Jeremias, capítulo 1, vamos ler 2 versículos, os versículos 9 e 10. Todo o capítulo 1 aqui, nós temos a vocação de Jeremias. Muito interessante, se você pudesse depois ler, com bastante atenção e cuidado, você vai ser muito enriquecido sobre aquilo que concerne ao chamamento. Vocês se lembram que o apóstolo Paulo, ele depois teve uma grande revelação, quando ele encontrou o Senhor lá em Atos capítulo 9. Então Paulo entendeu muitas coisas pelas quais ele não entendia quando ele vivia tentando cumprir a lei. Era um fariseu e não conhecia o Senhor. Mas depois, quando ele conheceu o Senhor, a vida dele foi totalmente mudada. Ele entendeu que o chamamento vocacional dele era desde o ventre materno, né? Então quando ele foi concebido, gerado no ventre de sua mãe, o Senhor o havia separado. Então aqui estabelece um princípio, né? Também é o nosso. É gostoso nós sabermos, irmãos, que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já havia nos separado para Ele, porque Ele já sabia que lá na frente nós iríamos crer nele. Isso é maravilhoso, está aqui no versículo 5, né? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ou seja, o Senhor separou Jeremias para dá-lo às nações. Igualmente foi seu filho, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, né? Foi muito antes ainda dele ser concebido. Mas, irmãos, o tema hoje, vamos analisar sobre esse tema aqui: demolir e edificar, ou demolir e construir. Isso é que Deus faz. Então, versículo 9 diz assim: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, a nossa alegria é muito grande quando abrimos as Escrituras, porque temos o Teu coração aberto, temos o Teu falar, e o Teu falar, ele nos edifica. O Teu falar, ó Pai, tem esta eficácia de remover de nós todos os impedimentos que há em nós, que impede o nosso crescimento no Senhor. Então, Pai, que nesta noite Tu operas pelo Teu Espírito, as nossas vidas estão em Tuas mãos. O Senhor conhece exatamente o que está passando agora em nossas mentes, e o Senhor deseja, Pai, nos moldar, nos edificar, mas para isso o Senhor precisa de demolir, de desconstruir muitas coisas em nós, para que nós, de uma forma bastante sábia, possamos conhecer o Senhor, como o Senhor deseja ser conhecido e revelado. Então, Pai, entregamos nas Tuas mãos esse tempo de reflexão da palavra. Nós estamos, ó Pai, com os nossos ouvidos abertos para ouvirmos o que Tu tens para dizer a cada um de nós essa noite. Fala conosco, Pai, queremos ouvir a Tua voz, e em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, o nosso Deus e Pai, Ele nunca vai trabalhar com coisas velhas, jamais. Nunca Ele vai usar a nossa velha vida para edificar alguma coisa ou algo. Primeiro Ele vai desconstruir tudo em nós. Interessante que existem 2 aspectos fundamentais na obra na cruz, que o Senhor vai usar isso para, primeiro, desconstruir, demolir, arrancar, derribar, e depois formar uma coisa nova. Primeiro, vocês já conhecem, já sabem, o primeiro aspecto do nosso encontro com o Senhor, que concerne a nossa regeneração, é que o Senhor Jesus Cristo não fez uma reforma em nossa vida. A religião é que faz reforma, a religião que tenta melhorar a vida das pessoas. Deus não quer melhorar a vida de ninguém, muito pelo contrário, Ele quer destruir a velha vida
para formar uma nova vida. Isso é maravilhoso, isso faz parte do Evangelho da Graça do nosso amado Senhor. Então, primeira coisa que Ele fez conosco, nós nascemos em delitos e pecados, nós éramos uma raça terrível, uma raça que Jeremias 5, versículo 28, vai mostrar que os nossos atos, as nossas atitudes, ultrapassaram os feitos do diabo. Às vezes tem muita gente que tem medo do diabo, mas o ser humano sem Cristo, ele é pior do que o diabo. Ele faz coisas que até o diabo assusta, fica assustado. É incrível isso, irmãos, incrível. Mas, irmãos, agora, claro que todo pecador que nasce neste mundo, ele é carente. Porque o ser humano, quando Deus nos fez, fez com percepções, fez nós uma personalidade emotiva, fez com emoções, fez com vontades, fez com pensamentos. Ele nos fez para relacionamentos. Então, hoje em dia, a sociedade, de uma forma geral, tem rejeitado um ao outro. Por isso que o diabo ele é muito astuto, meus queridos irmãos. Porque tem coisas que em relacionamentos você não consegue falar tete a tete, frente a frente com uma pessoa, você consegue falar pelo sistema. O sistema jaz no maligno, o sistema é do maligno. Então ele cria certos entretenimentos pelas redes sociais para fazer com que aquelas coisas venham encher as nossas vidas de afetos. E é exatamente isso que as pessoas carecem, precisam de elogios, de afetos, de cafuné. Nós gostamos disso, irmãos, mas isso é uma tendência maligna, terrível, para nos distrairmos de Cristo. Então o Senhor quer desconstruir tudo isso em nossas vidas. Não estou falando aqui, irmãos, porque eu sei e conheço que muitos irmãos e irmãs usam ou faz uso das redes sociais em benefício do reino de Deus. Nós sabemos disso. E louvamos a Deus por isso, que nós podemos entrar nisso e espalhar o Evangelho. Isso tem feito com que Satanás seja enfurecido, porque quando o Evangelho for chegar nos quatro cantos da terra, está chegando, o que mais, qual parte da terra mais precisa ser evangelizado? Às vezes a gente pensa que é lá naquelas vilas bem escondidas do Iraque, da China. Às vezes aqui mesmo, em bairros da nossa cidade, há lugares que ainda não conhecem o Evangelho. Pessoas que são ignorantes com relação ao Evangelho, mas elas têm uma carência, e essa carência elas vão procurar suprir em relacionamentos de aceitação. Elas fingem ser boas, porque ninguém é bom, irmão, vocês sabem disso. Jesus disse que não tem ninguém bom, bom só tem um, que é Deus. Então todos nós aqui nascemos com a natureza maligna, filhos espiritual do diabo, diz a Bíblia. E irmãos, um detalhe aqui importante, o nosso compromisso aqui, irmãos, não é passar paliativos nas pessoas, não é passar aí na tua ferida um metiolate, é fazer uma cirurgia pela palavra, porque não eu, irmãos, mas a palavra de Deus, ela tem o poder de penetração, ela é viva, eficaz e mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ou seja, onde eu não posso chegar, onde você não pode chegar com as suas palavras, Deus, pela sua palavra, pode chegar. Então ele primeiro vai desnudar o nosso coração. É tão triste uma pessoa viver na ignorância religiosa, porque às vezes a pessoa vai buscar na religião algo para satisfazer o seu ego. Tanto é que depois ela sai da reunião da igreja dizendo o seguinte: nossa, hoje o culto foi uma benção, ai que culto maravilhoso. O culto não foi para nós, irmãos, nós prestamos um culto ao Senhor, oramos, louvamos, adoramos, e Ele então fala conosco pela sua palavra, é o falar dEle. Nós não temos aqui intenções, ideias de ferir ninguém, mas Deus, Ele fere, Ele precisa nos ferir muitas vezes
para que nós possamos olhar para cima. Deus sempre vai chamar a nossa atenção quando nós estamos desviando dele, porque nós temos uma tendência religiosa de buscar na própria religião algo que satisfaça o nosso ego. Eu me sinto tão bem lá na igreja. Mas, queridos, será que no nosso lar você se sente bem também? Será que no seu trabalho você se sente bem também? Será que você é uma expressão de Cristo por onde quer que você vá? Será que Cristo é a sua vida somente aqui? Não, irmãos. Cristo é a nossa vida em todos os lugares. Mas um detalhe importante. Então, Cristo, para tirar o nosso pecado, para remover o nosso pecado, Ele não fez uma reforma em nós. Jesus e os discípulos, se tivessem em nossa época, Ele não chamaria ninguém aqui na frente para aceitá-lo. Ele pregava a palavra. Irmãos, se você ler a Bíblia cuidadosamente, você vai descobrir, nas 4 biografias de Jesus, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nenhum momento sequer nós vemos Jesus fazendo apelo para alguém. Não é assim? Quem faz a diferença somos nós. Imagina nós aqui, se chegasse aqui uma pessoa riquíssima aqui dentro, que todos nós o conhecêssemos. Nós temos a tendência de lamber as pessoas, de agradar aquela pessoa. Ai, que bom que você veio, cuidado com o que você vai falar. Já teve situações que eu fui pregar em alguns lugares, ou numa outra comunidade lá em São José do Rio Preto, que pelo fato de ter uma autoridade lá dentro da comunidade, falaram: Cláudio, pega leve hoje, porque tem uma pessoa aqui muito importante. Importante? A Bíblia diz em Isaías 41, versículo 24, que eis que sois menos do que nada. O homem no pecado, ele não tem importância para nada, é um condenado ao inferno, e que se ele não nascer de novo, vai perecer eternamente no inferno. Então, queridos, Deus, quando olhou para esta humanidade, o que Ele viu? Nós estávamos mortos em delitos e pecados. O que é este mundo, irmãos, e os seus habitantes? Quando Deus olhou para esta humanidade caída, espiritualmente morta, o que Ele viu? Ele viu um monte, um vale de ossos secos, sem vida nenhuma. Então, este céu que você vê, o irmão certa vez disse isso com muita sabedoria, que este céu que nós vemos é a tampa do caixão. Nós estamos no fundo do caixão. Agora, Ele entrou em nosso caixão. Ele veio para nos dar vida. Efésios 2:1. Ele vos deu vida. Se Ele nos deu vida, que vida que nós tínhamos antes de conhecer o Senhor? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Nós éramos espiritualmente mortos, perdidos, separados de Deus pela nossa ignorância, com o nosso entendimento em trevas. Então Ele veio a este mundo. Ele entrou neste mundo. Ele trouxe toda a realidade dos céus para nós. O Verbo, o Senhor Jesus Cristo, se fez carne e colocou a sua morada no nosso meio. E Ele pregou a Ele mesmo. Ele não fez apelo à nossa consciência. Ele também não veio melhorar a vida de ninguém. Ele veio destruir aquilo que Satanás colocou dentro de nós, que foi o pecado. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, mas a serpente, mais astuta de todas as alimarias que Deus havia feito, inseriu ali o engano em Eva, e Eva comeu. Ela ingeriu aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, porque no dia em que dele comerem, certamente eles iriam morrer. Então eles comeram, e Adão e Eva espiritualmente morreram, foram separados de Deus, se tornaram almas viventes. A partir daí, irmãos, só houve desgraça, violência, uma série de coisas terríveis. Até hoje, não apenas nós, mas a natureza, os animais do campo, todos eles sofrem
por causa de uma única desobediência de Adão lá no Jardim do Éden. E Deus fez o homem para que o homem fosse o vaso, ou seja, a habitação de Deus, porque Deus é amor e Deus não se contenta a estar do nosso lado, Ele tem que habitar dentro de nós. Então, Cristo veio. Irmãos, agora Ele não veio para arrumar a nossa vida, para melhorar a vida de ninguém. A religião que faz isso. Olha, vem para a nossa igreja, tua vida vai ser melhor, tua vida vai ser mudada. Que isso, irmãos? Isso é um engano diabólico. Cristo veio a este mundo, Ele foi passo a passo para o Calvário. E ali na cruz, quando Ele foi pregado, irmãos, que sofrimento horroroso que Ele sofreu ali. Bofetadas em seu rosto que o deixou inchado, arrancaram pedaços da barba dele, tamanha era a raiva que tinha dele. Crucifica-o, não foi um crucifica, crucifica ele, crucifica-o. Aquela raiva que emanava dos seus corações é aquela mesma raiva que eu e você nós nascemos. Eu sei que muitos aqui já teve raiva a ponto de matar, porque o veneno da serpente está no homem que não tem Cristo. Então, ou ele mata alguém, ou ele faz igual o escorpião. O escorpião, se você colocar ele, fazer um círculo de álcool, tacar fogo, colocar o escorpião ali, ele vê que ele vai morrer queimado, ele se mata, ele pega, lasca o ferrão nele mesmo e ele se suicida. É muito comum hoje as pessoas se suicidarem, pensar em se matar, porque são vazias, não vê solução. Eu estou vendo uma luz lá no fim do túnel, de repente é um trem que está vindo para te destruir. Agora Cristo, Ele veio para tirar aquilo que o Pai não plantou. Então lá na cruz, Ele não fez uma reforma em nós. Lá na cruz, irmãos, diz, nós cantamos aqui, João 12:32, quando Ele foi crucificado, Ele nos atraiu a si, fomos colocados no corpo dEle. E vocês se lembram, irmãos, que ali na cruz, Ele não melhorou a nossa vida, Ele destruiu a nossa velha vida, a adâmica de pecado. Romanos 6,6, a Bíblia diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Aquele que está morto, justificado está do pecado. Então, Jesus na cruz destruiu definitivamente e de uma vez por toda o meu e o seu pecado. A casa foi para o chão, essa casa que era cheia de demônios. Jesus disse que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares escusos e não encontrando lugar, volta para a sua casa de onde nasceu. E diz, e quando volta, ele encontra aquela casa bonitinha, uma casa religiosa, limpa, ornamentada, varrida, cheia de regras, de mandamentos, de conhecimento bíblico, mas sem realidade. O que ele faz? Ele vai e leva mais 7 espíritos malignos, e o último estado daquela casa, que é o próprio homem, se torna pior do que o primeiro. Assim foi com Maria Madalena também. Quando o Senhor a encontrou, expulsou dela 7 demônios. 7 demônios. Uma casa imunda, morada de Satanás. Agora você acha que Deus vai melhorar a tua vida? Não. Ele vai levar esta casa velha ao chão. Olha o que diz aqui o texto. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, e para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Irmãos, e não apenas isso, irmãos, Ele, uma vez que você nasceu de novo, que o teu homem velho foi com Ele crucificado, o corpo do pecado foi destruído, foi para o chão, a casa velha cheia de cupim foi para o chão. Diz para vocês, Deus não trabalha com coisas velhas, com vida velha na sua obra, tudo é novo. Então,
terceiro dia, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nele nós estamos. Então, a partir daí, irmãos, Ele vai começar um outro tipo de demolição também, que nós conhecemos como o caminho da cruz. Ele vai demolir da sua e da minha vida aqueles hábitos passados, aquela personalidade nossa corrompida pela velha vida. O homem velho foi tirado de nós, crucificado e morto, mas nós temos os resquícios do velho homem. A nossa vida ainda, ela é egocêntrica, somos cheios de nós mesmos, e ai daquele que atravessar o nosso caminho, e ai daquele que não concordar com as nossas ideias, eu já vou ficar de mal. Egocentrismo, uma alma que não é tratada pelo Senhor. Então o Senhor quer destruir isso em nós. Há muitas coisas em nós que precisam, irmãos, ser desconstruídas, ser demolida. Muitas delas já formaram, construíram em nossas mentes fortalezas na nossa alma. Tantos conceitos religiosos, às vezes até mensagem da cruz. Uma pessoa que conhece a mensagem da cruz e não tem a realidade dessa palavra, ela cria na sua mente uma fortaleza. Eu conheço a palavra, eu prego a verdade, e é somente nós que conhecemos a verdade. É uma arrogância espiritual tremenda e terrível. Isso é pernicioso. Isso Deus tem que desconstruir de nós para formar em nós uma nova realidade. Irmãos, o Senhor na cruz, Ele demoliu o nosso pecado, não tenha dúvida disso. O velho homem já foi crucificado, mas agora Ele fará uma demolição dos nossos maus hábitos que precisam urgentemente ser extirpados, demolidos, destruídos, ou em outras palavras, despojados. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 25. Veja aqui que ainda existem muitas coisas, irmãos, em nós que precisam ser removidos de nós. Isso aqui, essa transformação ocorrerá somente em homens e mulheres que já ganharam experiência de novo nascimento, que creram que morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo. Então agora Ele vai fazer uma demolição dessas coisas que são os resquícios do velho homem, né? Então ele diz assim no versículo 25, aqui tem uma lista muito grande. Olha só, por isso o quê? Porque se você olhar aqui o contexto, ele fala do novo Espírito que Ele nos deu, do revestimento do novo homem, que foi criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então por isso, nós somos livres. Antes nós não conseguimos nos despojar da mentira, porque todos nós aqui nascemos mentirosos. Eu nunca menti, você é mentiroso, já está mentindo. Talvez você nunca proferiu uma mentira, mas a tua natureza é de mentiroso, e o Senhor quer demolir isto, porque Ele é o Deus da verdade que habita em nós, e Deus se sente muito mal quando um dos seus filhos profere a mentira, ou faz um aumento daquilo que de fato é verdade, porque nós gostamos de aumentar. O ser humano tem uma tendência de aumentar as coisas, né? Olha só, versículo 25, por isso, deixando a mentira. Nós não podíamos deixar a mentira, nós éramos escravos de Satanás. Agora nós morremos para o pecado, a morte foi morta na morte de Cristo. Ele destruiu não apenas a morte, mas aquele que tem o poder da morte, saber, o diabo. Então nós não temos nada a ver mais com Satanás, mas ele instiga ainda com seus dardos, né? Mas presta atenção, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irmãos, mentira na nossa vida agora é uma tendência, percebe? Às vezes nós gostamos de enganar, de nos justificar, às vezes contamos uma mentira. Isso, diante do Senhor,
é abominável. Então Ele vai demolir isso em nós, Ele quer desconstruir isso em nós, para que você seja um filho da verdade, que conhece a verdade e vivencia a verdade em realidade espiritual. Porque, irmãos, como que nós não vamos falar a verdade? Se o Todo-Poderoso, Jesus disse quando Ele ressuscitou dentre os mortos, Mateus 28, 18, todo poder me foi dado no céu e na terra. Irmãos, o Cristo que habita em nós é o Todo-Poderoso e Ele pode nos guardar dessa maldita mentira. Eu também tenho tendências a ser mentiroso, uma tendência muito forte em mim de mentir. E você também não é diferente não, porque nós somos feitos da mesma matéria-prima, percebe? Não só mentir, mas viver uma vida de mentira, uma vida de aparência, uma vida oca, percebe? Então temos necessidade de falar, aumentar as coisas, e Deus não quer isso de nós. Ele quer que nós descansamos nele, que conheçamos a Ele, que vivemos a verdade em realidade espiritual. Esse é o nosso Cristo, Ele é a verdade. Então Ele habita em nós, é o Todo-Poderoso. Então, por que a gente mente muitas vezes? Porque nós estamos cheios de nós mesmos e Deus deseja desconstruir em nós o nosso ego, não destruir a nossa personalidade, mas Ele quer demolir tudo aquilo que está arraigado, impregnado em nossa alma. Ô irmão, para quem que nós estamos vivendo? É para Ele ou para nós mesmos? Então, outro detalhe aqui, irai-vos e não pequeis. Ele não está dizendo porque Ele sabe que nós não vamos ficar irados. Você vai ficar irado sim, você vai ficar nervoso, nervosa, sim senhor e sim senhora, mas não peque, percebe? Quase todos os dias, pelo menos 2, 3 vezes por semana, 4, 5, 6, você vai ficar nervoso e irado. Alguma coisa Deus vai providenciar para que você fique irado. Percebe, irmãos? E é no momento que você não podia ficar irado. Ah, irmãos, eu tenho tido tantas experiências nesse quesito. O Senhor, Ele cria os seus arranjos, né? E numa noite anterior eu falei, Senhor, eu tenho sido muito nervoso, o Senhor me conhece, eu sou uma pessoa muito brava, mas brava comigo mesmo, eu quero que as pessoas suportem a minha braveza. Falei, Senhor, a partir de hoje, eu nunca mais vou ficar irado. Para quê? No outro dia eu recebo um áudio de uma pessoa muito querida minha, pessoa que nós herdamos o mesmo ventre, fala um monte de impropérios para mim, para instigar a minha ira. E eu fiquei muito nervoso, bravo, até que o Senhor foi trazendo aquele conforto, aquele consolo. Olha, eu sofri mais ou menos umas 3, 4 horas, porque eu fiquei confabulando comigo mesmo. Se eu tivesse ido ao trono da graça, como diz o profeta Isaías, vocês quando ficar irados, entra no teu quarto e fecha a porta, conversa com Ele, e Ele vai dar para você aquele lenitivo, a presença de Deus, Pai Todo-Poderoso se manifestando. Senhor, eu estou tão irado, tão nervoso. Irmãos, Ele precisa de ordenar em nossas vidas algumas circunstâncias para provocar a nossa ira. É Deus quem faz isso, porque Ele quer tratar conosco exatamente isso. Então, quando nós temos um pouquinho de Cristo e cheio de nós mesmos, a gente vai xingar a sogra, a gente vai xingar o vizinho, a gente vai fazer um estardalhaço terrível. Olha o cristão lá. A gente vai fazer voar prato, caneca e copo pela casa. A gente vai querer bater porta, jogar toalha. Eu não aguento mais. Não é assim que o ser humano faz? Mas aí o Senhor coloca você lá no final da fila de novo e começa a construir em você o domínio próprio, a mansidão de Jesus. Algo assim maravilhoso, irmãos. Então, irai-vos e não pequeis. Vocês vão ficar irados, mas não pequem.
vai para o quarto, ora. E ele diz o seguinte: não se põe o sol sobre a vossa ira. Porque, irmãos, normalmente aqui os casais, quando estão irados, eles se ofendem. Então, antes do amanhecer, de pôr o sol, ou do pôr do sol, se você brigou à tarde, antes de pôr o sol, vai reconciliar com seu cônjuge. Fala: olha, eu errei, me perdoa, eu fui estúpido, eu fui uma estúpida, eu gritei, eu falei palavras, muitos impropérios que não deveria ter dito, mas me perdoa. Essa é uma atitude linda, cristã. Irai-vos e não pequeis. E outra coisa, nem deis lugar ao diabo. Quando você não trata isso, depois com aquela pessoa que você ofendeu, porque uma pessoa irada, ela vai ofender as outras, sim. Ela vai machucar. Falamos hoje pela manhã, ninguém fere os outros se não for ferido. Só uma pessoa ferida que vai ferir os outros. Ela fere os outros. Mas então, trata isso, porque senão você vai dar lugar para o diabo. E o diabo vem e coloca uma cunha ali. Lembra daquelas enxadas que era encabado, tinha que colocar uma cunha para sustentar elas? Se você dá lugar ao diabo, ele vai colocar uma cunha ali e você fica debaixo de uma servidão maluca. Para que sofrer? Perdoa. Você é filho de Deus em Cristo Jesus. Outra coisa, aquele que furtava, não furte mais. Despojar disso também. Essa questão de furtar aqui envolve muitas coisas, irmãos. Envolve aquilo que eu não tenho desejo, envolve aquilo que de fato eu estou furtando, talvez meu irmão, minha irmã, dizendo uma coisa que não é realidade, estou furtando, né? E o que mais? Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, o que é palavra torpe? O sentido aqui é de peixe podre. Eu creio, penso, irmãos, que, não sei vocês, mas eu tive um período sim na minha vida que fui jogador de futebol. Eu aprendi muitas coisas. Aliás, eles só despertaram em mim aquilo que eu era. Falar palavrões, palavras torpes, palavras de baixo escalão. Compreende? Esse tempo atrás, eu não estou nem indo mais assistir jogo de futebol. Algum tempo atrás fui lá no Paraná, em Araponga, assistir um jogo. Chegou perto de mim um homem com seu filho, e antes de sentar, estava o juiz lá no meio do campo, começou a xingar o juiz, a mãe dele, a sogra, mas falou cada palavra linda. E depois falou: ai, agora eu posso assistir o jogo. Meu Deus do céu. Falei: não vou para esse lugar, aqui não é lugar de cristão. Percebe, irmãos? Então, ele deseja desconstruir tudo isto em nós, irmãos, porque tudo isso vai entristecer o Espírito Santo de Deus, o qual nós fomos selados para o dia da redenção. E o 31 ele diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Teve uma ocasião em que fui convidado para ministrar numa comunidade, numa igreja de Assembleia de Deus lá em Arapongas, e a igreja estava repleta de pessoas. Me chamaram para ir lá na frente, estava cheio de banco atrás, eu sentei ali. Então tinha um moreno perto de mim, presbítero, mas eu fiquei cansado, tanto louvor, tanta oportunidade. Falei: será que vai ter palavra hoje aqui? Será que vou poder pregar a palavra? Foi 1h45 de louvor, e chama a gente, dá testemunho, aquela monte de coisa. Jesus nunca pediu para nós dar testemunho de cura, de coisa nenhuma. Isso chama a atenção das pessoas para si mesmas, entende? Aí de repente eu estou meditando ali, olha, o último cântico, vamos passar a palavra para o irmão Cláudio ministrar. Eu falei: meu Deus, era 9h30, começou o culto 7h30, 9h30, já 2 horas. E ali, mas estou orando, Senhor, traz direção. Mas de repente, aquele cara estava do meu lado, mas deu um grito, um glória a Deus tão grande. Mas eu mudei a pregação na hora, tratei desse texto aqui: longe de vós
toda gritaria e blasfêmia. A gente pensa que gritar, falar muito alto é ser espiritual, é ter autoridade espiritual. Não é, irmãos. Vocês se lembram quando Elias estava naquela caverna fugindo de Jezabel? Ele ficou ali um tempo, ele ficou deprimido, com depressão. Deus pediu para que ele dormisse, depois pediu para que um corvo o alimentasse, depois pediu para Elias sair para fora. Elias saiu para fora, viu aquela ventania, aquele estrondo, ele falou: é o Senhor que está nesse estrondo. O Senhor não estava naquele estrondo. De repente veio um terremoto, tremendo o chão, é o Senhor que está aí, é o Deus de poder. Deus não estava naquele terremoto. E de repente veio aquele fogo, e o Senhor é fogo consumidor, o Senhor é o fogo, o Senhor está no fogo. Não era o Senhor que estava no fogo. De repente veio aquele cicio, suave, tranquilo, era o Senhor. Oh, irmãos, como que vamos ouvir a voz de Deus em meio a tanto barulho, a tanta bagunça que são feitas em nome de Deus? Não tem possibilidade. Então o Senhor quer desconstruir, demolir tudo isso das nossas vidas, é despojar tudo isso de nós, porque, irmãos, durante o tempo, o apóstolo Pedro fala que é para a gente despojar do acúmulo de maldade. Abre em 1 Pedro capítulo 2, verso 1. 1 Pedro 2, versículo 1. Que coisa interessante aqui, irmãos. Observem com bastante atenção. Olha só o que as Escrituras está dizendo, o que Deus está dizendo através deste querido apóstolo Pedro. Versículo 1: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. O que é despojar? É lançar fora, jogar fora. Despojar. Mas nós não nascemos de novo? Nosso velho homem não foi crucificado com Cristo? Cristo na nossa vida? Sim, mas agora, a partir do novo nascimento, tem uma obra de transformação em nós, uma obra de despojamento. Antes nós não conseguimos despojar de toda a maldade e engano. Agora nós podemos, porque nada nos prende mais. É a graça maravilhosa de Deus em Cristo Jesus que nos habilita a despojar. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, e de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Então, o que ele faz? Qual que é o remédio que ele vai dar para nós aqui? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, guarde bem isso aqui. Se não houver uma demolição em nossas vidas de hábitos que não agradam o Senhor, também não haverá a manifestação da vida de Cristo em nós. Porque os nossos maus hábitos, as nossas manias e maneiras de fazer e realizar as coisas impedem a manifestação da vida de Cristo. Porque, irmãos, as pessoas não querem ver os nossos maus hábitos, querem ver as nossas atitudes de cristãos. Elas querem ver Cristo sendo expresso e manifestos através de nós. Porque, irmãos, se não houver essa demolição, não vai haver crescimento espiritual. O que é crescimento espiritual? Crescimento espiritual é o acréscimo da vida de Cristo em nós e o decréscimo de nós mesmos. Lembra de João 3, versículo 30? Convém que ele cresça e que eu diminua. Isso é interessantíssimo. Então, isso ele fará pela cruz. De que maneira? Conhecemos aquele texto tão famoso nas Escrituras, Gálatas 2, 19 e 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então aqui esse texto fala de um decréscimo de nós mesmos e da manifestação de um acréscimo da vida de Cristo em cada um de nós. Agora, quanto tempo isso vai levar, irmãos? Paulo fala em 1 Coríntios 15, versículo 31, que é a vida inteira. Ele diz lá: dia
após dia, morro. Mas Paulo, você já não morreu com Cristo? Sim, mas agora eu preciso de morrer para mim mesmo. Como assim, Paulo? Para minhas vontades, para os meus gostos, para a minha mania de grandeza, para a minha espiritualidade, para que Cristo seja formado em mim, e é o Espírito Santo quem vai estabelecer o senhorio de Cristo em nós, ou seja, na Assembleia, na igreja, porque nós não podemos dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito, então é Ele quem faz isso em nós, é o Espírito do Senhor quem irá estabelecer o senhorio de Cristo na vida da igreja, no corpo de Cristo. Então Ele tem que desconstruir isso em nós, dia após dia eu morro. Quanto mais eu creio que eu estou crucificado, vivo a vida crucificado, mais Cristo será formado em mim, a vida dele vai ser acrescida em mim, não mais eu. Se é não mais eu, cadê você? Cadê eu? Não mais eu, mas Cristo. Quando o Pai nos contempla em seu Filho Jesus Cristo. Outro versículo muito conhecido nosso, Lucas 9, 23, ele diz assim, Jesus disse, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ô irmão, negar a si mesmo. Ele está dizendo, não seja você que vai viver a vida espiritual, é eu vivendo a minha vida em você que vai torná-lo uma pessoa espiritual. É não mais eu, nós vivemos pela vida de Cristo. Agora, queridos irmãos, é fundamental que você saiba de uma coisa aqui que vou dizer que é muito importante. O Senhor não apenas derrubará, destruirá o velho, mas também construirá e edificará o novo em cada um de nós, dentro de nós. Ele quer fazer isso em nós. Por quê? Olha, queridos, somente Jesus, ele tem este duplo ofício. Jesus é o nosso sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote? É aquele que está à direita do Pai, Romanos 8:34, que intercede por nós. Ou em Hebreus 7:25, que diz que ele vive sempre para interceder por nós. E Jesus também é aquele que edifica. Hebreus 11:10 fala que ele é o arquiteto e o edificador. Esse duplo ofício de Jesus Cristo estão harmonicamente alinhados nele, em harmonia com ele. Ele é o sumo sacerdote e ele também é aquele que nos edifica. Olha que lindo, vamos procurar aquele texto lá, irmãos. Me ajude a encontrar aqui, por favor, em Zacarias, capítulo 6. Zacarias, capítulo 6, versículo 13. Vamos observar que na pessoa do Filho, esse duplo ofício aqui, eles estão harmonicamente entrelaçados um ao outro. É um versículo muito importante para nós, irmãos, que diz assim, eles são harmônicos. Eu vou ler o 12 para a gente pegar o contexto, que diz assim, Zacarias, capítulo 6, versículo 12, mas eu quero mostrar para vocês o duplo ofício do nosso Senhor, é o versículo 13. O 12 ele disse assim, e diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Você está vendo aqui? Irmãos, qual que é o templo do Senhor? Será que é essa coisa que nós chamamos de igreja aqui? Não, ele não vai edificar esse templo aqui não. Esse templo quem edifica é nós, percebe? E ele vai edificar o teu templo. A palavra fala em 1 Coríntios 3,16 que porventura não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, dentro de vocês? Então presta atenção agora aqui, é Ele que vai edificar o templo do Senhor. Qual é o templo do Senhor? Eu e você. Vocês se lembram que Jesus disse para aqueles religiosos da sua época, ali no templo de Salomão, destrui este templo, esse santuário, em 3 dias eu reedificarei. E eles pensou, olha, faz 46 anos que nós demoramos para
construir, edificar esse templo. E tu manda destruir, em 3 dias você vai edificar? Mas não era aquele templo que ele estava se referindo, era ao seu corpo. É ao meu e ao seu corpo também, porque ele não vai edificar nada do mundo, e Jesus não vai edificar nada do que é velho, ele só vai edificar coisa nova. E agora cá, o versículo 13 diz assim: ele mesmo, lembra que ele disse para Pedro, lá em Mateus 16, tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta rocha, eu, não você Pedro, eu edificarei a minha igreja. A igreja é dele. Olha, eu fico assim muito indignado quando eu vejo alguém dizendo o seguinte: pastor, onde é a tua igreja? Pastor, não tem igreja? Nós somos a igreja de Cristo, e individualmente membros um do outro, membros do corpo. Pastor, não tem igreja? Essa mania de pastores querer ser os dominadores do rebanho. Nós somos livres em Cristo, nós somos pastoreados por um único pastor, chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. Então aqui, ele mesmo edificará o templo do Senhor. Eu e você, nós somos o templo do Senhor. E será revestido, irmão, que palavra linda aí, olha para a tua Bíblia, presta atenção, e ele mesmo edificará o templo do Senhor, e esse templo do Senhor que é você e eu, será revestido, irmão, de glória, da presença dele. Ele vai edificar com a sua presença, assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será, olha aqui, presta atenção, sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote, será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. 2 ofícios, de edificador e de sumo sacerdote. Então ele vai nos edificando, mas para ele edificar, ele tem que destruir muitas coisas em nós ainda, que está cheio dessas coisas terríveis. Então, irmãos, é muito interessante que após o nosso novo nascimento em Cristo Jesus, o Senhor começa em nós uma obra de demolir primeiro para a nossa edificação. Então a primeira coisa que Ele vai demolir em nós é a nossa artificialidade. Irmãos, nós temos um discurso tão lindo, tão perfeito, mas a nossa prática demonstra que parece que nós não estamos alicerçados nele, radicados nele, fomos tirados deste mundo, colocado em Cristo, mas a nossa edificação está muito pequena, parece que nós nem temos telhado ainda, ou queremos colocar o telhado sem edificar, sem ter os alicerces, sem ter os fundamentos que é Cristo. Não tem possibilidade, vai virar uma bagunça. Então Deus ele vai demolir a nossa artificialidade, porque se Ele não fizer isso, irmãos, os nossos maus hábitos irão construir mais problemas para nós mesmos. A palavra fala, abra comigo por favor em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, aqui vai mostrar uma coisa interessante, que Deus, Ele fez o homem perfeito, e se Deus não cuidar de nós, a gente vai se meter em muitas astúcias. Olha que interessante aqui, Eclesiastes capítulo 7, último versículo, versículo 29 diz assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então o problema não é com o Senhor fez eu e você perfeitos nele. Por isso, meu querido irmão, querida irmã, é atribuição de Deus e não nossa pensar num modo de tratar conosco. É Ele que sabe como tratar conosco. Nós achamos assim, não, eu tenho um defeito muito grande, então eu vou orar bastante, eu vou ler mais a Bíblia, vou fazer jejum, para que Deus então, é você querendo tratar com você mesmo. Deixa Deus fazer. Não vá matar o velho homem de fome, ele precisa de cruz. Temos que viver uma vida de crucificados, entende, irmãos? Então quando nós deixamos tudo nas mãos do Senhor, Ele vai começar a trabalhar em nós, de uma forma tão sábia, de uma forma tão maravilhosa. Então, queridos, entregue-se a Ele, para que Ele trabalhe em você, e espera nele. Olha,
o meu filho dá muito trabalho, não sei o que fazer com ele. Entrega para o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Se você não entregar, só que nós entregamos desconfiados. Ai Senhor, mas será? Será não, entrega, entrega, entrega até ficar entregue totalmente e absolutamente. É um problema lá com o seu vizinho? Entrega. É um problema no seu trabalho? Entrega para o Senhor, deixa Ele trabalhar, irmãos. Às vezes Deus quer mudar não a pessoa lá, mas quer mudar você, entende? Porque às vezes o problema não está nos outros, está em nós. É que nós temos uma espiritualidade muito mesquinha e achamos que os problemas que temos são os outros. Não, o problema, nós somos o problema. Será que ninguém falou isso para você? Que você é um grande problema? Que você não gosta de ouvir a palavra de Deus? Que você cria circunstâncias para não se unir como o povo de Deus? Porque você é astuto e astúcia, cheio de astúcia. Deus fez o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas astúcias. Nós queremos só apostatar do Senhor, queremos virar as costas para Ele. Nós temos 1001 problemas, criamos na hora da reunião da igreja para não vir reunir como igreja e dizemos o seguinte: eu sou uma nova criatura, eu sou uma ovelha, você é uma ovelha criatura, não uma ovelha. Precisa de ganhar uma experiência de cruz. Se não, irmãos, o que vai acontecer? Satanás toma lugar na sua vida e você anda perdido aí, querendo satisfazer os desejos do seu próprio coração. Queridos, os dias estão se afunilando e Paulo grita novamente: é hora de vocês despertar do sono espiritual, desse marasmo espiritual. É hora de termos uma vida avivada pelo Senhor. De que maneira? Voltando-se para a palavra e buscar um relacionamento íntimo com Ele. Fala: Senhor, eu tenho sido um problema para o desenvolvimento do reino de Deus, então trata comigo, Senhor. Aquela pessoa me ofendeu, mas o problema sou eu, porque se não houvesse eu, ela não iria me ofender. Até que você ganhe aquela experiência: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, não mais eu. Se não é mais você, tudo que faz contra você não vai te ofender mais. Você está morto com Cristo. Agora, você fica chateado porque você está muito vivo. Ai, tadinho de mim. Nós gostamos, irmãos, de afagos, nós gostamos de coisas assim, obtusas. Nós queremos fugir de Deus, é exatamente isso. Amados irmãos, a palavra fala assim, Isaías 64:4, que Deus trabalha para aquele que nele espera. Espera no Senhor, irmãos. Agora, se não houver demolição em nós, não poderá haver edificação, porque Ele não faz reforma. Ele vem lhe dar uma coisa nova, uma vida nova. Se Ele não tratar com a nossa alma, nós não inclinaremos, ou não seremos inclinados a coisas, nós seremos inclinados, ou seja, se Ele não tratar com a nossa alma, nós vamos ser inclinados a buscar coisas que ocupem o lugar de Deus em nossas vidas. O alma não tratada é exatamente isso. Ela vai buscar coisas que satisfaçam o seu egocentrismo, não é verdade? Então, essa é uma inclinação da carne. E essa inclinação faz com que Deus, quando nós começamos a ser inclinados para a carne, isso permite Deus, graças ao Senhor que Ele faz isso, Ele tira de nós o senso, a sensibilidade da sua presença em nós. Lembra de Cântico? Vou citar mais alguns textos, nós vamos encerrar. Abra, por favor, a sua Bíblia em Cântico, Cântico de Salomão, capítulo 3, versículo 1 e 2. Aqui é a noiva buscando, né? Cântico de Salomão, capítulo 3, diz assim, versículo 1 e 2, porque, irmãos, a inclinação da nossa carne tira o senso da sua presença em nós. Olha o que ela diz aqui: de noite no meu leito, aqui é a igreja falando, a noiva falando,
busquei o amado de minha alma, busquei-o e não o achei. Quando você crê no seu novo nascimento em Cristo, você é filho de Deus. A presença dele, você é filho, isso não vai mudar nunca. A salvação é eterna, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Mas ele vai tirar a percepção, o senso da presença dele de você, porque você é inclinado à carne, porque ele quer gerar em você uma coisa chamada angústia, para você buscá-lo de todo o teu coração. Versículo 2: levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças, buscarei o amado de minha alma, busquei-o e não o achei. Por quê? Porque ele tirou o senso da presença dele da sua vida, e isso, a consequência disso, está tão claro na palavra de Deus, irmãos, que ele fará, ele tira o senso da presença dele. O salmista fala o seguinte: quando tu viras a face de mim, eu me angustio. Jesus, ele nunca temeu a cruz, ele temia ser separado da face do Pai. Ele entrou em desespero: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o desamparo de todo ser humano sem Cristo, é um desamparo da morte eterna, é uma angústia terrível, porque ele quer que nós reconheçamos culpados e voltamos a buscá-lo. Abra lá, vamos citar mais 2 versículos, Oséias, capítulo 5, último versículo, Oséias, capítulo 5, versículo 15. Então, olha como que ele vai tirar o senso da presença dele de nós. Não que ele vai tirar a presença de nós, mas o senso, a percepção. Você vai sentir, sabe de que maneira? Seco. Você vai orar, parece que não tem resposta, parece que Deus me abandonou, parece que Deus me deixou. Eu leio a Bíblia, não tenho mais vontade de ler a Bíblia, parece que minha vida está assim vazia, seca, e eu não sei, é estranho, porque você vivia pelo sentimento. Então, olha o que Deus faz, tirando o senso da presença dele de nós. Ele diz assim, Oséias 5, verso 15: irei e voltarei para o meu lugar, até que, esse até aqui é muito interessante, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Olha o 2: depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos, aleluia, diante dele. Versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aquela alma seca, lembra? Como a alva, como o amanhecer, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Ah, irmãos, que Deus maravilhoso. Lembre-se disso, Deus não trabalha com coisa velha, não trabalha com aquilo que é resquício do velho homem em nós. Isso tem que ser demolido, tem que ser desconstruído. Lembra aquele maravilhoso texto? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Oh, bendito e amado é o nosso Senhor. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Oh, Pai, obrigado por mais uma vez o Senhor falar conosco. O Senhor tem falado comigo. Obrigado porque o Senhor tem tratado comigo também, creio que com cada um de nós. Nós te louvamos, ó Pai, porque podemos ler as Escrituras nessa liberdade plena que nós temos, que o Senhor nos proporciona. Obrigado, Pai, por esse primeiro dia da semana, que desde amanhã podemos te louvar, engrandecer o nome, aprender a Cristo e sermos, ó Pai, tratados pelo Senhor. Colocamos nas Tuas mãos os cuidados dessa semana e nos leve guardado para os nossos lares. Que nós sejamos uma expressão genuína de Cristo. No nome dele nós oramos. Amém.